Antes de começar, quero deixar algo claro. A casa onde moro é muito velha e tem 2 andares. Meus pais e minha irmã, Bianca, dormem no primeiro andar, em quartos bem próximos um do outro. Já o meu quarto fica no segundo andar, no fim de um longo corredor. Dos 2 lados desse corredor há armários e banheiros, e à noite a escuridão ali parece ainda mais intensa. Meu quarto é pequeno, com uma cama encostada no canto e um gaveteiro ao lado da porta. Nada nele parecia fora do comum, exceto por um detalhe. Na parede oposta à minha cama havia 3 buracos de cerca de 1 metro cada. Eu não sabia para que serviam, talvez para guardar algo. Mas à noite, eles se tornavam apenas 3 abismos negros que me enchiam de pavor. As coisas começaram assim que nos mudamos. Eu tinha 7 ou 8 anos. Depois de algumas semanas ali, eu já sabia que não gostava daquela casa. Todas as noites, os buracos na parede me aterrorizavam tanto que eu me escondia debaixo do cobertor e não saía até amanhecer. Eu sentia que havia algo ali dentro, algo me observando. Meus pais diziam que era coisa da minha imaginação, mas eu não acreditava neles. Uma manhã, antes de ir para a escola, eu ainda estava deitada na cama. Faltava meia hora para o despertador tocar. Estava sonolenta, o rosto e os braços descobertos. Por um momento, esqueci dos buracos na parede. Então senti. Algo tocou meu braço. Abri os olhos de repente, mas não havia nada. O quarto estava silencioso. Então senti de novo, dessa vez mais forte, como se dedos invisíveis passassem pela minha pele. Um arrepio percorreu minha espinha e antes que eu pudesse reagir, veio a pior parte, as unhas. O que quer que estivesse ali começou a me arranhar. A dor me despertou completamente, mas não tive coragem de olhar. Me enfiei debaixo do cobertor e fiquei imóvel até o despertador tocar. 2 meses depois, já passava da meia-noite quando aconteceu de novo. Como sempre, eu estava debaixo do cobertor, tentando ignorar a sensação de ser observada. Foi quando ouvi o som, baixo, profundo, um rosnado. Congelei. Fiquei ali, segurando a respiração, tentando convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação. Mas então, ouvi de novo. O rosnado ficou mais próximo. Juntei toda a coragem que tinha e levantei o cobertor lentamente para espiar. Meu coração parou. No meio do quarto, uma sombra se movia. Não era possível dizer se era um homem ou um animal, mas seus movimentos eram erráticos, como se estivesse me cercando, como se me estudasse. Gritei. No mesmo instante, puxei o cobertor sobre minha cabeça e fiquei ali, tremendo, com os olhos apertados e o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas nunca saí. Só me atrevi a me mexer quando o sol já invadia o quarto. 1 ano depois nos mudamos. Para mim foi um alívio. Já se passaram 20 anos, mas nunca esqueci o que aconteceu naquela casa. Contei para minha mãe sobre o que sentia ali. Ela me olhou com um sorriso tranquilo e disse que nunca viu ou sentiu nada de estranho naquele lugar. Então perguntei, mas e todas as vezes que eu gritava de madrugada, por que você nunca foi me ver? A resposta dela me gelou até os ossos. Você nunca gritou. Fiquei sem palavras. Naquela casa, qualquer som podia ser ouvido de qualquer canto, até mesmo entre os andares. Se minha mãe nunca me ouviu, então quem mais estava lá para escutar? Crescendo, eventos estranhos sempre fizeram parte da minha vida. Pequenos objetos mudavam de lugar sem explicação. Pontos frios surgiam do nada, mas eu nunca levava essas coisas a sério. Sempre ria e brincava, culpando algum fantasminha por essas travessuras. Minha mãe também achava graça. Quando eu tinha 13 anos, éramos apenas nós duas morando em uma casa de 2 andares. Como nada assustador de verdade acontecia, nunca tivemos medo de ficar sozinhas.
Na verdade, eu passava muitas noites sozinha, já que minha mãe trabalhava em turnos noturnos no hospital. Ela se despedia antes de sair, e eu só a via novamente na manhã seguinte. Na época, meu quarto ficava no andar de baixo, e meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era meu protetor fiel. Por mais que eu fosse apenas uma garotinha sozinha em casa, nunca me preocupei com invasores. Eu sabia que, se alguém tentasse entrar, meu cachorro reagiria imediatamente. Eu sempre acordava por volta das 2 da manhã para ir ao banheiro. Era um hábito. O banheiro ficava logo ao lado do meu quarto. Então, eu me arrastava sonolenta para fora da cama, fazia o que precisava e voltava para dormir. Mas, em uma noite, algo diferente aconteceu. Algo drasticamente diferente. Era uma daquelas noites comuns. Minha mãe estava no trabalho e eu, como sempre, acordei às 2 da manhã. Mas dessa vez, despertei completamente alerta, como se meu corpo soubesse que algo não estava certo. Minha primeira reação foi pensar: droga, agora vou ficar acordada a noite inteira e vou ficar um caco amanhã. Suspirei, levantei e fui ao banheiro. Quando voltei para o quarto, notei algo estranho. Meu cachorro não estava lá. Ele nunca saía do meu lado à noite. Talvez estivesse na cozinha, bebendo água ou procurando algo para comer. Encolhi os ombros e me joguei de volta na cama, me preparando para uma longa madrugada rolando de um lado para o outro. Foi quando eu ouvi passos descendo a escada. O som era muito específico. Se parecia com aqueles pijamas de peça única, com pezinhos de couro na sola, deslizando suavemente pelos degraus. Eu conhecia aquele som e não deveria estar ouvindo ele. Meu coração parou. Prendi a respiração, tentando escutar melhor. Onde estava meu cachorro? Se fosse um intruso, ele estaria latindo feito louco. Mas o silêncio era absoluto, e então os passos continuaram. Eles desceram a escada lentamente, passaram pela sala e vieram em direção ao meu quarto. Eu me encolhi debaixo das cobertas, paralisada. Meu peito subia e descia rapidamente enquanto eu tentava controlar a respiração. O medo me dominava. Os passos pararam na porta do meu quarto. O ar ficou pesado, denso. O calor do meu corpo contrastava com o frio que de repente tomou conta do ambiente. O quarto inteiro parecia ter sido jogado dentro de um freezer. Se eu não tivesse acabado de ir ao banheiro, teria me mijado ali mesmo. Eu não sei quanto tempo aquilo ficou ali. Eu não ouvi mais passos. Não ouvi ele ir embora. Mas então o silêncio foi quebrado por um som diferente. Pés pesados pisando forte no corredor. Meu coração disparou. Um som áspero veio logo depois. O som de um fósforo sendo riscado. Meu corpo inteiro se contraiu. Os passos voltaram para a sala. E então o barulho começou. Eu podia ouvir móveis sendo arrastados, jogados no chão como se algo ou alguém estivesse revirando tudo. Mas o mais aterrorizante veio depois. As vozes. Um som distorcido, impossível de compreender. Primeiro, um grito agudo que fez meu sangue gelar. Depois, palavras embaralhadas, ditas em um tom de desespero e raiva. Eu não entendia o que estava sendo dito, mas Deus sabe como eu ouvi tudo. E nada, absolutamente nada, se compara ao pavor daquele som. Em algum momento as coisas se acalmaram. Eu não sei exatamente quando, mas meu corpo cedeu à exaustão e eu dormi. Quando acordei, todos os músculos estavam doloridos. Eu havia passado a noite inteira tensionada. Meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo minha mão. Mas assim que me levantei, ele disparou para fora, como se fugisse de algo. Segui ele até a sala, esperando ver o estrago causado durante a noite. Mas não havia nada fora do lugar. Tudo estava exatamente como minha mãe havia deixado antes de sair para o trabalho. Naquela noite, fiz um ritual de limpeza com ervas e incenso, tentando purificar a casa de qualquer presença maligna que pudesse estar ali.
Depois disso, nada de estranho aconteceu novamente. Mas eu nunca esqueci. Pensando, bem, talvez o primeiro espírito, aquele dos passos suaves, não fosse maligno. Talvez estivesse ali para me avisar, para me proteger do mal que veio logo depois. Só sei de uma coisa. Espero, do fundo da minha alma, nunca mais passar por algo assim. Nunca mais. A minha filha de 5 anos e eu tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa. Era um lugar simples, mas confortável, e eu estava animada para começar uma nova fase da nossa vida. Numa noite, enquanto assistíamos televisão, percebi que já estava ficando tarde. Olhei para minha filha e disse: "Está na hora de escovar os dentes e ir para a cama, mocinha." Ela se levantou sem reclamar, mas no meio do caminho, parou de repente. Seu pequeno corpo ficou rígido e ela olhava fixamente para o corredor escuro. "O que foi, querida?" perguntei. Ela hesitou por um momento antes de responder. "Tem um homem no corredor." Meu coração acelerou. "Que homem?" "Ele tá de calça azul e blusa preta." Me levantei rápido, caminhando até onde ela estava. Olhei para o corredor e, claro, não havia ninguém ali. "Não tem ninguém aqui, filha." Ela franziu a testa. "Tem sim. Você só pode ver ele quando ele quer." Senti um arrepio subindo pela espinha. "E o que ele está fazendo aí?" Ela encolheu os ombros. "Ele gosta de ficar ali." Engoli em seco. Talvez fosse apenas um amigo imaginário. Crianças inventam essas coisas o tempo todo, certo? Forçando um sorriso, segurei sua mão e a levei para escovar os dentes. Coloquei-a na cama e, apesar do incômodo que aquela conversa me causou, tentei não pensar mais nisso. Mas algumas semanas depois, aconteceu algo que não pude ignorar. Era uma noite comum. Eu me deitei por volta das 22h30. O homem com quem eu estava saindo há alguns anos costumava dormir na minha casa às vezes, principalmente quando saía tarde do trabalho para evitar dirigir 30 quilômetros até a casa dele. Mais tarde, naquela noite, ouvi a porta da garagem se abrir. Pensei que fosse ele. Ouvi os passos na cozinha, depois no corredor. A luz do corredor iluminou sutilmente meu quarto quando a porta se abriu. De costas para a porta, sorri e fiz espaço na cama para ele. Senti o colchão afundar. Ele havia se sentado, mas quando me virei para dar um oi, não havia ninguém ali. O colchão ainda estava pressionado, como se alguém tivesse acabado de estar ali. Meu corpo inteiro gelou. Meus olhos se arregalaram, varrendo o quarto escuro. Levantei num pulo e andei pela casa. Nada. Abri a porta da garagem. Vazio. Minha filha dormia profundamente. Eu estava sozinha. Meses depois, no meio da madrugada, fui acordada por minha filha. "Mamãe, posso dormir com você?" Olhei para ela e percebi que estava pálida, assustada. "O que foi, meu amor?" Ela olhou para a porta do quarto dela, como se esperasse ver algo ali. "O homem de calça azul está na minha porta. Ele está olhando para mim." O arrepio que percorreu meu corpo foi insuportável. Peguei-a no colo e fechei a porta do meu quarto, trancando-a. Minutos depois, ouvimos. A maçaneta se mexeu. Alguém estava empurrando a porta, forçando para entrar. Eu segurei minha filha firme nos braços. Ela tremia. Eu também. O som persistiu por 1 hora, até que, de repente, parou. A essa altura, eu sabia que não adiantava abrir a porta. Não haveria ninguém ali. Não dormimos naquela noite. Os meses passaram e outros episódios aconteceram. Objetos mudavam de lugar. Sussurros ecoavam pela casa. Minha filha falava com ele com frequência, mas nada se comparou ao que aconteceu quando meus pais vieram nos visitar. Eles moravam em São Paulo e, para economizar com o hotel, ficaram lá em casa por alguns dias. Na primeira manhã, por volta das 5h30, eu estava no banheiro me arrumando para o trabalho quando a porta se abriu de repente. Meu coração quase saiu pela boca. Minha mãe estava ali, pálida. "O que foi?"
Perguntei, tentando recuperar o fôlego. Eu... Ela hesitou. Eu ouvi você chorando. Fiquei preocupada. Minha expressão ficou confusa. Eu não estava chorando. Ela franziu a testa, murmurou um pedido de desculpas e voltou para o quarto. Mais tarde, naquela semana, quando estavam prestes a ir embora, minha mãe me puxou de lado. Filha, escuta. Eu não quero te assustar, mas tem alguma coisa errada na sua casa. Meu estômago revirou. Como assim? Todas as noites, desde que cheguei aqui, eu tive o mesmo sonho. Um homem de blusa preta e calça azul, parado no corredor, observando a gente. Meu coração disparou. Eu tentei sorrir, manter a calma. Ah, mãe, deve ser coincidência. É só o amigo imaginário da minha filha. Ela segurou minha mão, me olhando nos olhos. Querida, ele não é imaginário. Eu quis dizer algo, mas minha voz não saiu. Quando minha empresa me transferiu para outro estado, fiquei aliviada. Nós nos mudamos e nunca mais sentimos aquela presença. Mas até hoje, às vezes me pergunto, será que quem mora lá agora já conheceu o homem do corredor? Eu nunca tive coragem de ligar para perguntar. O que aconteceu naquela noite ainda ecoa na minha mente, como um sonho estranho que nunca se dissolve completamente. Eu tinha 14 anos e estava de férias com minha prima em um acampamento no interior do Rio. O lugar era lindo, cercado por árvores e um lago calmo, mas os insetos eram um verdadeiro pesadelo. Depois de uma festa ao ar livre, meu corpo estava coberto de picadas de mosquito. O incômodo era insuportável. Passei uma loção para aliviar a coceira antes de dormir, mas no meio da noite acordei com a sensação de que meu corpo inteiro estava pegando fogo. Foi quando percebi que tinha esquecido a loção no banheiro do andar de baixo. Ainda sonolenta, desci as escadas devagar. O chalé estava silencioso, todas as garotas dormindo profundamente. Quando cheguei ao primeiro andar, notei algo estranho. A porta estava aberta. E lá fora, debaixo da garoa fina, encostado na grade da varanda, havia um homem. Ele estava de costas para mim, alto, quase tocando a estrutura improvisada de um varal. Fiquei paralisada. Homens não eram permitidos nos chalés femininos. Quem ele era? Como entrou? Tentei focar minha visão nele, mas era difícil. Era como se meus olhos escorregassem para os lados toda vez que eu tentava observar seus detalhes. Ombros, braços, cabeça, tudo parecia borrado, como se ele estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. A situação me deixou inquieta, mas criei coragem para perguntar: "O que você está fazendo aqui?" Ele respondeu sem se virar, pensando, sua voz baixa, ecoada, como se estivesse distante, mesmo tão perto. Um arrepio subiu pela minha espinha. Minha mente dizia para mandá-lo embora, mas em vez disso, fiz algo que até hoje não entendo. Qual é o seu nome? Ele virou-se lentamente. A noite estava escura, mas sua frente era ainda mais escura. Não havia rosto, apenas uma mancha negra. Mauro. Quando ele pronunciou o nome, senti como se ele estivesse se inclinando para mim. Meu corpo inteiro se retesou. O medo tomou conta, um medo irracional, sufocante. Boa noite. Virei-me depressa e corri para o banheiro, meu coração disparado. Peguei a loção com as mãos trêmulas. Respirei fundo, tentando me acalmar antes de voltar. Quando passei pela porta, Mauro já não estava mais lá. Mas então percebi algo que me fez congelar. O varal estava ligeiramente desarrumado. Apenas um pequeno detalhe. E logo abaixo dele, 2 marcas secas no chão. A varanda estava molhada da garoa. Mas ali, exatamente onde ele estivera parado, o chão permanecia seco. Como se ele estivesse ali antes da chuva começar. Olhei para os meus próprios pés e vi as pegadas que deixei ao sair e voltar. Havia marcas da água da chuva, mas ao redor das pegadas secas, nada, nenhuma outra marca,
Nenhum sinal de que alguém tivesse andado até ali. O ar ficou pesado. Fechei a porta com um movimento rápido e subi correndo para minha cama. Me enterrei debaixo das cobertas, tentando afastar o frio na espinha e a sensação de que algo muito errado tinha acontecido. Até hoje, não sei dizer se era apenas um sonho, uma alucinação da madrugada, ou se, de fato, naquela noite, eu conversei com algo que não deveria estar ali, mas nunca esqueci aquela voz, nem o nome Mauro. Mudar para uma casa nova sempre traz um período de adaptação. Sons, cheiros, o jeito como a luz entra pelas janelas, tudo isso leva um tempo para se tornar familiar. E no início, minha nova casa parecia normal. Nada de estranho aconteceu no primeiro mês, mas na metade do segundo, tudo mudou. A primeira vez que notei algo estranho foi quando acordei no meio da noite e percebi uma luz saindo por debaixo da porta do meu banheiro. O pensamento, lógico, veio primeiro. Esqueci a luz acesa, mas o sono era mais forte, então apenas virei para o outro lado e voltei a dormir. Na manhã seguinte, entrei no banheiro e a luz estava apagada. Talvez alguém da minha família tenha visto e desligado. Não dei muita importância, até acontecer de novo. E de novo. Na terceira vez, eu tinha certeza absoluta de que não havia deixado a luz acesa. Lembrei-me claramente de ter apagado antes de dormir. Então, resolvi perguntar para minha família se alguém estava usando meu banheiro à noite. Todos negaram. Na quarta vez, decidi que precisava ver isso com meus próprios olhos. Quando a luz do banheiro acendeu sozinha no meio da madrugada, levantei da cama, fui até a porta e a abri rapidamente. O banheiro estava vazio, meu estômago revirou. Engoli seco, apaguei a luz e voltei para a cama, tentando racionalizar. Talvez um problema elétrico? Mas, então, aconteceu algo que fez meu corpo gelar. A luz acendeu de novo. Dessa vez fui até a porta, segurei a maçaneta e antes mesmo de girá-la, a luz se apagou. O que quer que estivesse acendendo e apagando aquela lâmpada sabia que eu estava ali. Tentei ignorar aquilo e dormir, mas o sono demorou a voltar. No dia seguinte pensei que talvez, com calma, pudesse encontrar uma explicação. Não encontrei. As semanas passaram e a luz continuava, acendendo e apagando sozinha. Resolvi contar a história para um amigo que insistiu que aquilo era algo espiritual e trouxe um conhecido para limpar o ambiente. Depois de quase uma hora orando no meu banheiro, saíram dizendo que estava tudo bem. Mas não estava. Na noite seguinte, a luz acendeu de novo. Foi então que decidi testar a coisa. Comecei a passar pasta de dente no interruptor antes de dormir. Quando acordei com a luz acesa, fiquei observando, esperando que algo acontecesse. Depois de quase uma hora, ela apagou. Corri até o banheiro com uma lanterna e a pasta de dente ainda estava intacta. Continuei testando. Passei fita isolante no interruptor. Coloquei um palito de dente preso nele. Mas sempre que a luz acendia e apagava, tudo permanecia intocado. Então decidi algo mais radical. Desatarrachei a lâmpada do soquete. Experimentei ligar e desligar o interruptor. Nada. A luz não acendia. Por algumas noites o banheiro ficou escuro. E então, 3 semanas depois, acordei com o brilho familiar saindo pela fresta da porta. Meu sangue gelou. Levantei devagar, me aproximando do banheiro com o coração disparado. E antes mesmo de tocar na maçaneta, a luz apagou. Respirei fundo, girei a maçaneta e entrei. Apertei o interruptor. A lâmpada acendeu. Alguém ou algo tinha atarrachado a lâmpada de volta no soquete. Nunca ouvi nada no banheiro. Nunca vi vultos ou sombras, nada além da luz. Mas até hoje eu não sei o que está acendendo e apagando ela, e prefiro não descobrir. Até hoje, eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite. Eu raramente conto essa história para alguém, mas depois de ver tantos relatos por aí,
Resolvi compartilhar o meu. Era janeiro. Meus filhos estavam de férias e minha esposa também tinha tirado férias no trabalho. Ela resolveu levar as crianças para a praia e eu fiquei sozinho em casa, mas iria encontrá-los no fim de semana. Naquela terça-feira, depois do trabalho, eu já estava em casa, relaxando no sofá, comendo um sanduíche e assistindo TV. Lá fora, um temporal daqueles. Chuva forte, vento e raios iluminando o céu. A cada trovão, a casa tremia. De repente, um raio caiu muito perto. O clarão veio quase ao mesmo tempo que o estrondo. E logo depois, escuridão total. A energia caiu. Ótimo, pensei, sozinho em casa, no escuro, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Resolvi continuar comendo meu sanduíche e depois procuraria umas velas. Alguns minutos se passaram e a chuva parou tão de repente quanto começou. Do lado de fora, os raios ainda caíam longe, iluminando a casa por breves momentos. O silêncio era absoluto, o tipo de silêncio que incomoda. O tempo foi passando e o cansaço bateu. Me ajeitei no sofá e acabei cochilando. Acordei no meio da noite com um vento gelado batendo em mim. Estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Olhei o relógio, 1h48 da manhã. Minhas costas doíam por dormir torto no sofá, então resolvi ir para a cama. Mas antes, fui procurar de onde aquele vento vinha. Caminhei pela casa e logo encontrei a janela da cozinha aberta. Achei estranho, porque lembro bem de tê-la fechado quando a chuva começou. Mas como era uma janela basculante, estreita demais para alguém passar, não me preocupei muito. Fechei e segui para o quarto. Foi quando ouvi um barulho no andar de cima. Algo pequeno caindo no chão. Pensei que talvez mais alguma janela estivesse aberta e o vento tivesse derrubado algo. Mas antes que eu pudesse subir para conferir, ouvi outra coisa. Pequenos passos, passinhos rápidos, como os de uma criança correndo. Meu coração acelerou. Fiquei parado, tentando ouvir mais alguma coisa, mas o silêncio voltou. Convenci a mim mesmo que poderia ser um gato que entrou pela janela da cozinha. Mas no fundo algo não parecia certo. Quando tomei coragem e comecei a subir as escadas devagar, os passinhos ecoaram de novo. Agora eu sabia que não era um gato. Tentei acender a luz, mas a energia ainda não tinha voltado. O breu era total. Mesmo assim, continuei subindo, observando cada canto escuro. Meu coração batia forte. Quando cheguei no topo da escada e me preparei para olhar o corredor, um som horrível veio do andar de baixo. Um grito. Não era um grito humano, era agudo, estridente, como o barulho de um trem freando. A coisa mais horrível que já ouvi. Meus instintos gritaram para eu correr. Sem pensar duas vezes, virei e corri para o banheiro das crianças, me trancando lá dentro. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, tentando acalmar minha respiração. Foi então que a porta do armário sob a pia se abriu com um estrondo, como se tivesse sido chutada por dentro. Meu sangue gelou. Saí do banheiro o mais rápido que pude, fechei a porta atrás de mim e fiquei parado no corredor, sem saber para onde correr. E então ouvi, dentro do banheiro, o som de algo pulando na pia. Meu corpo todo tremia. Eu precisava sair dali. Decidi que ia descer correndo e sair da casa, ir para o carro, dirigir para qualquer lugar longe dali. Mas quando coloquei o pé no primeiro degrau da escada, vi algo parado lá embaixo. Na penumbra, não dava para ver direito, mas então a energia voltou por uns 3 segundos e se apagou de novo. Foi o suficiente para eu ver. Era uma criatura pequena, muito magra, de pele avermelhada, vestindo roupas cinzas esfarrapadas. O cabelo era preto, desgrenhado, como se nunca tivesse sido penteado. Não devia ter mais do que 50 centímetros de altura. Quando a luz apagou de novo, meus olhos demoraram a se acostumar ao escuro. Eu não sabia onde a coisa estava agora. Será que ainda estava lá embaixo? Será que tinha subido? Será que estava bem atrás de mim? Não quis esperar para descobrir.
Corri para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro. Fiquei lá até o amanhecer. Durante a noite, ouvi barulhos, passinhos correndo pelo corredor, coisas sendo mexidas. Mas conforme o sol foi subindo, o silêncio voltou. Esperei mais um tempo antes de sair. Quando finalmente tive coragem de abrir a porta e andar pela casa, não havia sinal de nada. A única coisa fora do lugar era a janela da cozinha, aberta novamente. Eles tinham entrado por ali e saído por ali. Depois disso, nunca mais vi ou ouvi nada parecido. Mas até hoje me pergunto o que eram aquelas criaturas e o que elas queriam. E espero nunca mais descobrir. Desde que eu era pequena, eu ainda sou pequena, eu tenho 15 anos, sinto que há algo de estranho na minha casa. Quando eu tinha uns 3 anos, costumava contar para minha mãe que havia um homem na árvore do lado de fora da minha janela. No começo, ela ficou assustada, mas com o tempo passou a achar que era apenas imaginação de criança, especialmente porque eu começava a inventar algumas mentiras. O tempo passou e eu parei de ver o homem na árvore. Aos 11 anos, eu já não via mais ele, mas comecei a me sentir observada constantemente. Quando eu falava isso para minha mãe, ela dizia que eu assistia filmes de terror demais. Além disso, eu começava a ouvir coisas, como sussurros à noite e leves batidas e estalos pela casa. No início, ignorei as batidas e estalos, já que percebi que meu quarto estalava quando o vento batia, embora a casa fosse térrea. Mas os sussurros eram diferentes. Eles vinham tão perto de mim que me deixavam com medo. Logo depois, esses sussurros começaram a vir acompanhados de sonhos estranhos, que me deixavam com uma sensação ruim o dia inteiro. Um deles, em particular, foi o que mais me assustou. Sonhei que estava correndo pela garagem de casa, mas sem nunca olhar para trás, porque algo estava me perseguindo. Corri para um canto onde a parede parecia ceder. Um buraco apareceu no topo da parede e eu não conseguia ver nada. Estava tudo escuro lá dentro. De repente, a escuridão começou a sair do buraco e invadiu a garagem, deixando-a completamente escura. Eu não conseguia enxergar nada, nem mesmo a porta. O frio tomou conta de mim e eu ouvi passos se aproximando. Os passos ficavam mais rápidos à medida que se aproximavam, até que pararam perto de mim. Ficou tudo quieto. Então, comecei a ouvir uma respiração, como se alguém estivesse me observando. A coisa se movia mais perto de mim, dava um passo e parava, outro passo e parava de novo. Isso aconteceu até que eu senti a respiração no meu rosto. Fiquei paralisada, mas mesmo assim levantei a mão e encostei no rosto de alguém. Foi quando acordei e percebi que estava de pé no meio do meu quarto, com o braço estendido. Esse foi o último sonho desse tipo. Antes desse, houve outros, mas esse foi o que causou a queda da parede da garagem e o buraco que apareceu nela. A minha mãe também pode jurar que há algo na garagem, e muitas vezes ouvimos passos vindo de lá. Outra vez, eu estava conversando com uma amiga pelo ICQ, quando comecei a sentir que alguém me observava da cozinha. A sensação sumiu tão rápido, mas logo ouvi passos na sala de TV. Falei para minha amiga que achava que meus pais estavam acordados, já que era cerca de 10h55 p.m. e eles acordam cedo para o trabalho. Quando fui ver, não havia ninguém lá. Voltei para o computador e ele estava mostrando uma mensagem que eu tinha enviado para minha amiga, mas em uma língua que eu não conheço. Até hoje, não sabemos o que estava escrito ou como a mensagem foi enviada. Às 11h10 p.m., fui para o meu quarto dormir. Fiquei apreensiva para passar pela sala de TV, mas precisava passar por lá para chegar ao meu quarto. Corri até lá, tranquei a porta e abri a janela, como sempre faço quando está calor. Eram 11h14 p.m. exatamente, porque vi os números no meu quarto com vários 6 ao meu redor. Estava me preparando para dormir quando vi um homem andando pela rua. Era estranho,
porque nunca passa ninguém na nossa rua, e menos ainda naquele horário. Fiquei olhando para ele e ele parou. A luz do meu quarto estava apagada e não havia como ele me ver, mas então ele se virou e começou a me olhar nos olhos. Eu não gosto de brincar com o paranormal, mas eu juro por tudo o que é sagrado, aquele homem tinha algo muito estranho. Ele estava usando jeans azul claro e uma camisa preta de botão, enfiada na calça. Seu cabelo estava um pouco embaraçado e ele parecia forte. Mas o que me deixou mais assustada foram os olhos dele. Eles eram azuis, brilhantes de uma forma que eu nunca vi antes. Não eram apenas brilhantes, eles literalmente brilhavam. Ele parecia muito triste, tão triste que comecei a chorar sem perceber. Só percebi que estava chorando quando encostei no meu rosto. Olhei para ele por poucos minutos, mas quando voltei a olhar para dentro do meu quarto, vi o relógio novamente. Agora marcava 1:30 am. Eu não sei como o tempo passou tão rápido, só sei que vi aquilo e até hoje sinto que há algo mais na minha casa. Eu vi esse homem naquela noite. Eu sei que todo mundo começa dizendo que a história deles é verdadeira. Eu não sei se a minha é, mas de fato, o que aconteceu comigo foi real. Eu ainda estou no colegial, e se isso faz minha história parecer menos verdadeira, que seja. Há alguns anos, minha irmã, minha mãe e eu nos mudamos para uma linda casa de 2 andares que minha mãe havia comprado. Uma amiga nossa já tinha morado lá por um tempo, então nos sentimos logo em casa. Alguns dias depois, antes de conseguirmos desempacotar tudo, foi o meu aniversário de 13 anos. Decidimos convidar minhas amigas para dormir em casa, já que não tínhamos colocado nada nos quartos, deixando o espaço perfeito para os sacos de dormir. O dia chegou e logo estávamos todas nos divertindo, contando histórias de fantasmas, tentando ver quem conseguia assustar mais. Já estava bem escuro e a sala tinha uma grande janela que mostrava a rua. No meio de uma das histórias, uma das minhas amigas começou a gritar. Depois de acalmá-la, descobrimos o que a assustou. Ela disse que viu uma máscara flutuando do lado de fora da janela, mas que a máscara parecia ter olhos humanos e estavam olhando para ela. Ninguém deu muita atenção, pois estávamos apenas contando histórias de fantasmas. A noite continuou, até que mais tarde ouvimos um barulho infernal na cozinha, como se tudo o que estava nos armários tivesse caído ao mesmo tempo. Gritamos e minha mãe correu para a cozinha, mas não havia nada no chão, absolutamente nada. Ela disse que provavelmente era só o refrigerador e voltou para o quarto dela no andar de cima. A essa altura, nós já estávamos bem assustadas. Com o tempo nos acalmamos e continuamos conversando. Eu estava ficando cansada e, por acaso, reparei nas bexigas na sala, balançando de um lado para o outro. Então, algo entrou no meu campo de visão e vi uma coisa voando em direção a uma das bexigas. Ela balançou como se tivesse levado um tapa e estourou. Corri até ela, esperando encontrar algum objeto ou dardo, mas não havia nada. Não demos muita importância e seguimos em frente. Pouco depois, ouvimos um grito aterrorizante vindo do quarto da minha irmã. Minha mãe correu até lá e encontrou ela ao lado da porta, dizendo que o demônio estava na cama dela, sorrindo com cara de malvado. Minha mãe disse que era só imaginação e provavelmente um pesadelo, mas no fundo eu sabia que ela realmente tinha visto algo. Eu sentia que havia algo de errado naquela casa, e aquilo era só o começo. Alguns dias depois, comecei a perceber que a casa tinha algo realmente estranho. Coisas desapareciam e, geralmente, eram encontradas no quintal. Ouvíamos passos no corredor durante a noite toda. Cortinas eram puxadas e se soltavam. E meu rádio, que tinha sensor de movimento, sempre ligava sem motivo aparente. Então, minha irmã e eu começamos a ver coisas. Uma noite, quando estava para dormir, percebi uma mulher sentada na beirada da minha cama.
Ela usava uma camisola antiga e tinha longos cabelos negros cacheados. Ela era absolutamente maravilhosa, mas o problema é que ela não era humana. Sua pele tinha um tom azulado e ela emitia um leve brilho. Fiquei realmente assustada, então fiz o que qualquer garota da minha idade faria. Coloquei a cabeça debaixo da coberta e dormi. Alguns dias depois, desci as escadas e, para minha surpresa, vi um garoto parado na sala. Ele era parecido com a mulher que eu vi na minha cama, com o mesmo tom de pele e brilho suave, mas ele estava de tênis, meias até o joelho, uma bermuda e uma blusa de mangas longas. Tinha um balde com livros dentro e usava óculos. Ele parece ter me visto e saiu correndo pela porta da frente, mas ela estava fechada. Ele simplesmente atravessou a porta. Minha irmã também me disse que viu novamente o homem que ela achava ser um demônio. Ela disse que via ele com frequência. Finalmente, nos mudamos de lá e alugamos a casa para outras pessoas. Uma das pessoas que se mudou tinha uma filha da minha idade, que virou minha amiga. Ela me contava sobre as coisas que ainda aconteciam na casa. Agora minha mãe está pensando em se mudar de volta para lá e eu estou morta de medo. Eu realmente não quero voltar para aquela casa. O inverno era sempre muito frio e rigoroso onde eu morava quando isso aconteceu. As noites eram escuras como piche e o vento forte e incessante. Nós nos mudávamos com frequência. Meu pai trabalhava em uma multinacional e constantemente o transferiam de cidade para cidade. A casa onde morávamos, por um breve período, era grande. Éramos apenas 4. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Eu tinha 16 anos e estava ansiosa para completar 17, enquanto meu irmão tinha 14 anos. Ninguém sabia da história da casa, então meus pais não tinham motivo para não se mudarem para lá. Algo que quero destacar sobre nossa casa era o corredor. Ele era longo e estreito, com várias portas levando aos banheiros e quartos. À noite, aquele corredor se tornava o lugar mais intimidador da casa. Quando tinha que passar por ele à noite, eu sempre corria até o meu quarto, que ficava no fim do corredor. Naquela noite, que nunca esquecerei, meus pais foram jantar fora e meu irmão foi dormir cedo, pois estava doente e com febre. Eu estava na cozinha, preparando a minha sobremesa favorita, sorvete de creme com calda, farofa de sorvete e chantilly. Depois de colocar os pratos na pia, fui ver TV, comendo o sorvete. Quando terminei, desliguei a TV e fui escovar os dentes. Após a rotina de me preparar para dormir, misteriosamente, comecei a sentir um cheiro estranho, como se algo estivesse queimando. Corri de volta para a cozinha para verificar se o forno estava ligado, mas estava tudo desligado, nada fora do normal. Achei estranho, mas ignorei o cheiro e fui para a cama com a barriga cheia de sorvete. Acordei 2 horas depois, por volta da meia-noite. Meus pais ainda não tinham voltado, o que era normal. Acordei com o barulho de uma porta batendo. Meu irmão idiota, pensei. Levantei da cama furiosa para ir gritar com ele, para parar de fazer barulho no meio da noite. Andei rápido, como muitas adolescentes irritadas fazem quando não estão de bom humor. Abri a porta do quarto dele, pronta para gritar, mas ele estava profundamente dormindo, babando no travesseiro. Foi então que o medo começou a me invadir. Corri até a outra ponta do corredor e abri a porta que levava ao restante da casa. A porta tinha uma tranca no meio da maçaneta, um botãozinho para trancar e destrancar a porta. Abri a porta e passei para a sala, mas logo senti de novo aquele cheiro de algo queimando. Foi quando o arrepio percorreu minha espinha e os pelos dos meus braços se arrepiaram. O ar ao meu redor estava gelado. Perguntei a mim mesma se alguém tinha deixado uma janela aberta. Não, minha mãe nunca abriria uma janela, ainda mais no meio do inverno. Minha cabeça virou de repente para o outro lado da sala, e foi quando vi alguém entrando na cozinha. Senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou pelo meu corpo. O primeiro instinto foi sair correndo.
mas lembrei que meu irmão estava dormindo. Ah, não, pensei. Corri de volta para o quarto dele, o agarrei e dei um chacoalhão dizendo o mais alto possível, sem fazer barulho: "A gente tem que sair daqui. Tem alguém na casa." Ele arregalou os olhos e saiu correndo pela porta do quarto. Eu fui logo atrás. Quando estávamos perto da porta do corredor, meu irmão deu um encontrão nela e ela se abriu. Ele seguiu direto para a porta da frente. Eu estava indo atrás dele, mas a porta do corredor bateu bem na minha frente. Girei a maçaneta para abri-la, mas estava trancada. Meus dedos se enroscavam para destrancar. E foi então que senti o cheiro de algo queimando de novo, só que agora estava muito mais forte. Virei e vi uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Pânico. Ele se aproximava lentamente e algo parecia estranho. O corpo inteiro estava coberto por uma crosta negra. Gritei e me concentrei em destrancar a porta. Ele estava cada vez mais perto e o cheiro ficava mais forte. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu gritava, rezando para a porta destrancar. Gritava pelo nome do meu irmão e a figura sombria estava a 3 passos de mim. Tudo o que eu podia fazer era gritar. Comecei a bater na porta em pânico. Bati e gritei. O homem parou. Eu achei que estava destinada a morrer na minha própria casa. Ele esticou o braço e agarrou meu ombro. Gritei: "Não!" com todas as forças, como se minha vida dependesse disso, e até onde eu sabia dependia. Então a porta se abriu violentamente, quase me pegando. Era o meu irmão. Ele agarrou meu braço e me puxou para fora. Saímos correndo sem olhar para trás. Minhas costas doíam no lugar onde o homem me agarrou. Era a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu não parava de chorar e gritava com meu irmão, perguntando por que ele não tinha ido antes. Ele disse que, assim que viu a porta bater atrás dele, voltou para abri-la, mas não conseguia. Ele ouviu meus gritos e batidas na porta, mas não conseguia abrir. Quando me ouviu gritar, "Não!", ele se jogou contra a porta e conseguiu abri-la. Eu não conseguia parar de chorar. Chorei enquanto esperava os meus pais. Chorei quando eles chegaram. Chorei quando fomos para um hotel. Chorei o resto da noite. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência da minha vida. No dia seguinte, eu não queria voltar para a casa. Não queria nunca mais entrar nela. Nos mudamos 2 dias depois do que aconteceu e eu não entrei lá nesse período. Algum tempo depois, descobri que um homem muito rico morou na nossa casa, sozinho. Numa noite de inverno, ele acendeu a lareira e acabou adormecendo. Naquela noite, a mangueira de gás do fogão se rompeu, causando um incêndio na casa, matando o homem de maneira horrível e dolorosa. Depois, a família dele reformou a casa e a vendeu. Até hoje me pergunto se ele ainda não continua por lá, rondando a casa durante os invernos.